glorificamos o teu nome, Pai. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim meu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. E porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Diga: renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. E porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. E necessita mais de ti. Renova o teu povo, Jesus. Renova nossas vidas. Renova a tua igreja nesta manhã, Pai. Renova nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, vamos para o sermão. Abra aí as vossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos refletir sobre o verso 23 até o 26. Honra e glória ao Senhor. E é um grande privilégio nós estar diante da mesa do Senhor Jesus, lembrando da morte e da sua ressurreição até que Ele venha. A ceia é o memorial, nós estamos lembrando do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, até que Ele venha. Aí a ceia vai ser lá na pátria celestial, onde nós estaremos assentados junto na mesa do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, o verso 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído,
tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeste em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Repete comigo só a parte final do 26. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, fala aos nossos corações, ministra sobre nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode tomar o assento, igreja. Deixa o Senhor ministrar aí ao teu coração. Glória a Deus. Está ótimo. Irmãos, nesta manhã maravilhosa, eu quero falar com os irmãos para nós refletir nesta manhã sobre o significado da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela está centralizada na morte expiatória de Cristo, na cruz e no seu sacrifício vigário. A ceia, ela tem uma representação daquilo que Cristo, Ele passou por nós. Jesus, Ele foi entregue, se entregou para morrer na cruz, derramou o seu sangue por todos nós, para nos garantir a remissão dos nossos pecados. E por meio deste sangue, do sangue de Cristo, Deus, Ele perdoa os nossos pecados e Ele nos livra da ira vindoura. Então nós percebemos aqui que a ceia, ela tem muito a nos ensinar, porque a ceia tem a ver com o memorial que Cristo, Ele fez por nós. Para quem não sabe, o culto da ceia é como se fosse um culto fúnebre. Nós estamos em memória de alguém, nós estamos em memória de Cristo, lembrando da sua morte, da sua ressurreição, até que Ele venha. Então nós percebemos aqui, que quando nós olhamos para o significado da ceia, a ceia, ela nos leva a entender algumas verdades. Primeiro, devemos olhar para trás. A ceia faz com que nós olhamos para trás. Isso está no verso de número 26. Porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então a ceia nos convida a dar uma olhada para trás, nós lembrar do que Cristo fez por nós. E a palavra diz, este olhar para trás é comer o pão, beber o cálice, é olhar para a cruz de Cristo, é anunciar a sua morte, ou seja, lembrando porque e pelo fato dele ter morrido por nós na cruz, porque Cristo, Ele é o centro da ceia, Ele morreu por nós. Também a ceia nos leva a olhar para frente, isso também está no verso 26, porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste o cálice, anunciai a morte do Senhor, e observe a palavra, até que Ele venha. Então a ceia também nos leva a olhar para frente, porque Cristo vai voltar. A ceia está nos anunciando que Ele morreu por nós. A ceia nós estamos anunciando a morte de Cristo, estamos também anunciando a sua vinda, que Ele vai voltar. Ele vai retornar para buscar a sua igreja, para levar um povo para si, para que aonde Ele esteja, a igreja esteja também. Então a ceia nos leva a olhar para frente. A ceia aponta para a segunda vinda de Cristo. A esperança do Cristo
E há um clima aqui, irmão, na expectativa da celebração. Hoje nós estamos ceando aqui, mas futuramente nós estaremos ceando com Ele. Não será mais o pastor Nails que vai fazer o cerimonial, será o nosso Cristo. É Ele que vai servir a mesa e nós vamos ceiar com o Senhor. E nós veremos o nosso Cristo como Ele é. Ou seja, a ceia também, ela nos leva a nós olhar para dentro. A ceia nos leva a nós enxergar dentro de nós. Isso está no verso de número 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. A ceia, ela nos convida nós ter um olhar para dentro, olhar para nós, não olhar para o próximo, mas olhar para dentro de nós. É um olhar, é um convite que nos convida a olhar para dentro de nós e nós examinar a si mesmo. É isso que Paulo nos convida. Examine, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Antigamente eu creio que a maioria das igrejas, elas tinham este comportamento, elas examinavam a tradição assembleana, né? Alguns tinham até uma régua para medir como é que estava o vestido, como é que estava o cabelo. Então a igreja no momento ela fez isso, mas nós aprendemos dentro da Bíblia, da palavra, que este examinar, ele é pessoal. Cada um de nós devemos examinar a si mesmo e depois comer do pão e beber do cálice. Então este examinar aqui, ele é um examinar pessoal, é um convite de Deus nos convidando a olhar para dentro, olhar para nós perceber como é que nós estamos. E o que nós aprendemos aqui, Paulo exorta aqui: examine, pois, o homem a si mesmo. Em vez de examinar e julgar a vida alheia, ele nos chama para nós julgar a nós mesmos. Ele nos convida a nós olhar para nós mesmos, olhar para dentro de nós e examinar a nós mesmos. O coração, irmãos, o coração, a vida, a ordem olha a ordem que Paulo dá: examine-se e coma. Paulo não diz examine e não coma. Paulo diz examine e coma deste pão e beba deste cálice. Que uma vez que eu olho para dentro, eu olho para mim mesmo, não para dentro do outro, mas é um olhar que olha para dentro de mim. Uma vez que eu olho para dentro de mim, eu vou me examinar a mim mesmo. Aí eu vou comer do pão e vou beber do cálice do Senhor. Também a Santa Ceia é um convite, irmãos, que nos leva a olhar ao nosso redor. É um olhar também que olha ao redor, ao próximo. Isso está no verso de número 33 e o verso de número 34. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai um pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirde para o juízo. Quanto às demais coisas, eu ordenarei quando eu for ter convosco. Então a ceia também nos convida a olhar para quem está ao nosso lado, porque a ceia também nos convida a olhar para o nosso próximo, para o nosso semelhante, porque a ceia é um momento de comunhão com Deus e com nossos irmãos, com as pessoas que servem a Deus junto conosco. É por isso que nós, como crentes, servos de Deus, devemos viver em comunhão com o outro, amar um ao outro, orar um pelo outro, não viver em desavença com o outro, mas estar sempre em comunhão, porque quem tem comunhão com Deus, disse João na sua epístola, tem comunhão com seu irmão. Aquele que diz que tem comunhão com Deus, mas ele aborrece o seu irmão, esse é sinal que ele não tem comunhão, ele é um mentiroso. Mas aquele que tem comunhão com Deus, ele ama o seu irmão, ele ama o seu semelhante. O que acontecia aqui, irmão, na igreja de Corinto, é que ali naquela igreja havia pessoas que tinham condições, e aqueles irmãos que tinham condição, eles levavam a ceia, e ali eles celebravam
e eles acabavam deixando aqueles menos favorecidos, aqueles irmãos que não tinham condições, acabavam sobrando, acabava comendo do resto da ceia. Aí Paulo vai dar uma exortação aqui dizendo, Paulo diz assim: pois, irmão meu, quando vocês vos reunir para comer, esperai um pelos outros. Vocês não podem fazer acepção. Era o que acontecia na igreja de Corinto. Alguns estavam participando da ceia e outros eram menosprezados, porque não tinham como trazer o pão, não tinham como trazer a ceia, e aqueles que tinham recurso acabavam desprezando. Aí Paulo, olhando para aquela igreja, aquele comportamento, Paulo vai exortar, Paulo vai chamar a atenção daqueles irmãos, dizendo: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai um pelo outro. Olha o apelo que Paulo está dizendo: irmão, olhai pelo outro, olhai, porque a ceia não pode estar centralizada apenas no sacrifício vigário de Cristo, mas também na comunhão dos irmãos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então a ceia é o momento de nós se comungar, né, irmão? Nós abraçamos ao outro. A ceia é para isso mesmo, pedir perdão ao outro, né? Nós viver em comunhão. Se nós ferimos alguém, ir lá e pedir perdão, né? Olhar para a esposa e pedir perdão dela, né? Pedir perdão do esposo, porque nós somos seres humanos e nós cometemos falhas, erros, realmente. Agora olha aqui para mim. Naquele tempo havia festa do amor, que era a festa ágape, na qual os crentes traziam iguaria de casa, mas alguns não esperavam os irmãos. Quando o menos favorecido chegava, só encontrava as sobras. Era o que acontecia na igreja de Corinto. Os irmãos tinham este comportamento. Agora, irmão, nós não temos a festa do amor, nós não temos essa prática da festa do amor, mas nós temos o princípio que nós podemos seguir, que nós podemos trazer como exemplo para a nossa vida. Quando, olha aqui para mim, quando você se reúne para ceiar, olhe ao seu redor, olhe para o seu irmão, olhe para o seu irmão, que a ceia é um convite para nós olhar ao nosso redor, não olhar só em nós para ver se nós estamos bem, mas o nosso semelhante também, porque a ceia é um momento de comunhão. Olha aqui para mim, igreja, devemos olhar para o nosso irmão, quem está perto de nós. Será que alguém está faltando na ceia? Será que alguém não teve força de vir para a ceia? Nós estamos na ceia, mas teve alguém que não teve força de estar na ceia. Teve alguém que não teve força de chegar na ceia. Nós vencemos mais um mês, estamos vencendo, mas teve alguém que não conseguiu vencer. Então a ceia nos convida também a olhar para o nosso semelhante, e nunca olhar com aquele olhar de julgamento. Não veio porque é assim, não veio porque está fazendo coisa errada, e muitas vezes não é. Esse olhar não deve ser o nosso olhar. O olhar da Bíblia, o olhar da Escritura não deve ser este olhar de julgamento. A gente tem que ver, irmão, e aquele que não veio este mês, a gente vai aconselhar ele. Isso aqui não é só uma tarefa do pastor, mas uma tarefa de todos nós. Você também, como membro, pode olhar para aquele que não participou e incentivar ele: irmão, vamos. Se você está falhando, levante, peça perdão, Deus é com você. Vamos participar da ceia, porque a ceia é um momento de comunhão, onde nós se reunimos para nos lembrar da morte do Senhor até que Ele venha, irmãos. A ceia é um momento de comunhão. Diga comigo, comunhão. O que é comunhão? É comungar, irmão. Então essa comunhão tem a ver com conversar. Quando eu converso com meu irmão, eu estou comungando com ele. Quando eu pergunto para ele: como é que está o irmão Daniel? Eu estou comungando com ele, eu estou me preocupando com ele. Isso aqui é comunhão. Isso é viver em comunhão. Aí, irmão Daniel, está tudo bem? Se ele disser que está ruim, eu vou tentar ajudar, porque isso é comunhão. É nós se preocupar um com o outro, irmão. É nós abraçar um ao outro. Isso é viver em comunhão. É por isso que a gente não pode viver na presença de Deus com essa questão de individualismo. Cada um se vira, pastor. Eu cuido de mim, Deus cuida dos outros. Não, nós somos crentes. E o cristão, ele pensa diferente. O cristão, ele pode viver em comunhão no partir do pão.
ele pode viver em comunhão nas orações, ele pode viver em comunhão no culto. O culto é um lugar de comunhão. Quando a gente vai para o culto, a gente quer ver os nossos irmãos ali reunidos, né? Junto na ceia, no culto da família ou em outro culto, reunido para nós celebrar o Senhor. Somos um só pão, irmão, nós se reunimos. É isso que Paulo deseja que a igreja entenda sobre a ceia. Devemos procurar o Senhor e os irmãos. A ser o momento de nós se encontrar com o Senhor e com nossos irmãos. Devemos encontrar-nos com o Senhor e com nossos irmãos. Na ceia, os céus e a terra se tocam. Levante as mãos e glorifica o teu Deus nesta manhã. Na ceia, os céus e a terra se tocam, porque a ceia é um momento de comunhão. Então o significado da ceia é isso, irmãos, onde nós olhamos para o memorial, estamos em memória de alguém. Olha que mesa linda, estamos lembrando aqui da morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos lembrando, olhando e vendo que Ele morreu por nós na cruz. E através da sua morte, através da sua ressurreição, nós temos comunhão com Ele e comunhão com os nossos irmãos. Irmãos, a ceia é um culto. Você que participa da ceia, você é um privilegiado. Lute, todos os momentos está em comunhão com Deus, no culto de ceia. Porque o cristão que realmente tem comunhão com Deus, ele não perde uma ceia. Ele sempre deseja a ceia. Na semana da ceia ou no mês da ceia, ele já está orando para chegar à ceia, porque ele quer estar em comunhão com Deus. E Jesus, ele disse: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, esse tem parte comigo. E aquele que não come a carne e não bebe o sangue, este não tem parte com o Senhor. Se eu sou batizado, já passei das águas do batismo, eu tenho que estar em comunhão. Eu tenho que participar da Santa Ceia. E este é um convite para aqueles também que vão ver essa pregação, que já foram batizados, já cumpriram a justiça, mas hoje estão fora da ceia. E o Senhor te convida a você a voltar, a se consertar, a aprumar as coisas e viver em comunhão com Ele, irmãos, porque é o momento de nós celebrarmos o Senhor Jesus. Eu quero convidar você a se colocar em pé agora. A gente vai estar agora celebrando a ceia do Senhor. Os irmãos da live, Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. À noite tem culto às 18 horas. Glória a Deus. Eu quero neste momento, irmão, fazer a oração